Pessoal, eu não sei se vocês chegaram a ver aí, mas o Lula tentou defender o seu chefe de gabinete, né, que foi demitido há poucos dias atrás, aí, umas 3 semanas atrás, para passar a trabalhar na campanha do Lula e que agora também foi demitido como assessor da campanha do Lula, né? E foi demitido duplamente, né? Primeiro como chefe de gabinete, agora como assessor na campanha, e por conta do empréstimo que ele houvera recebido, né? Da Roberta Luxinger, né? Que é amiguinha lá do Lulinha e também do careca do INSS, né? Então, o que acontece? O Lula, para tentar defender o seu chefe de gabinete, ele disse: quem nunca pegou um empréstimo com um amigo na sua vida, né? E aí, é tão ridícula essa alegação, né? E vocês vão ver, porque eu vou mostrar alguns cortes aqui, né, da Globo, um corte da Malu Gaspar e o outro corte do Lauro Jardim. Se vocês não conhecem, o Lauro Jardim é um jornalista da Globo que trabalha no blog lá da Globo, né? Faz notícias, trabalha no jornal da Globo. E também ele faz comentários na CBN, que é a rádio da Globo. Então, tanto a Malu Gaspar como o Lauro Jardim destruíram aí a narrativa do Lula, porque fica completamente sem sentido a narrativa do Lula com os fatos, né? Conforme a gente vai vendo os fatos, a narrativa do Lula fica completamente inviável. Então vocês vão ver que é lógico, a Malu Gaspar, sendo ela da Globo, né, ela também chutou um pouco ali o Flávio Bolsonaro por conta do dinheiro que foi cedido, pedido, né, para o Vorcaro para fazer o filme do Jair Bolsonaro, né? Então, isso é normal, né? Eles sempre dão um jeitinho de cutucar também o outro lado, apesar de que o dinheiro para financiar o filme não tem nada a ver com essa malandragem do dinheiro recebido pelo Marcola, né, que era o assessor lá do Lula, o chefe de gabinete do Lula. Então são coisas completamente diferentes que não dá para serem comparadas, são situações completamente diferentes. Porém, ela cita isso, né, também dizendo que as duas campanhas vão sofrer as consequências desses fatos, né? Realmente, Flávio Bolsonaro não precisava ter acontecido isso, né? Seria muito bom se não tivesse esse fato aí para atrapalhar na campanha. A campanha provavelmente iria decolar muito mais e a gente precisa tirar essa esquerda do poder, né? Seja quem for, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, seja quem for, Zema, qualquer um que entrar é melhor do que a esquerda permanecer no poder, inclusive porque se o Lula ficar lá, ele vai ter direito a botar mais 4 ministros do STF durante o seu mandato. Olha a situação que a gente vai ficar caso a esquerda permaneça no poder, né? O Lula botando esses militantes para serem ministros do STF, né? Ainda bem que o Senado não aprovou o último aí, esperamos que as próximas indicações também aconteça isso, porque é muito importante, né? É muito importante a votação para o Senado, pessoal. Presta atenção aí no Senado, porque, olha, realmente a gente precisa que os senadores que vão ser eleitos agora sejam de direita e sejam pessoas com a ficha limpa, sem rabo preso, que possam pedir impeachment de ministros do STF sem medo, né? Sem medo de serem de consequências, né? Tá com o rabo preso, o cara já fica morrendo de medo, porque tem medo que o ministro possa prejudicá-lo depois. Então é isso aí, pessoal. Vamos ver aqui os cortes que eu separei para você da Malu Gaspar e do Lauro Jardim. Vocês vejam até o fim, porque tá sensacional, né? O Lauro Jardim, no final, ele destrói a narrativa do Lula e a Malu Gaspar também, logo de cara, vocês vão ver aí, tá muito engraçado. Beleza? Empréstimo para um amigo. Foi com essa frase que o presidente Lula defendeu o seu ex-chefe de gabinete, o Marco Aurélio Santana Ribeiro Marcola, que teve que sair da coordenação da campanha à reeleição depois que a Polícia Federal descobriu que ele recebeu R$ 249 mil de uma lobista que trabalhava para o careca do INSS. Segundo Marcola, esse dinheiro veio de um empréstimo que ele já teria quitado. Só que até agora não apareceu nenhum contrato, nem documento comprovando isso. E pior, agora também já se sabe que a lobista, a Roberta Luxinger, andou pagando também os boletos do Marcola. Por causa desses repasses, o Marcola passou a ser investigado junto com o filho do presidente, o Lulinha, em inquéritos que apuram tráfico de influência a favor do careca do INSS em Brasília. O argumento do Lula para defender o assessor, o famoso quem nunca, é o mesmo do Flávio Bolsonaro, que mandava áudios chamando o Daniel Vorcaro de irmão e admitiu ter recebido R$ 61 milhões do dono do Master para supostamente financiar o filme Dark Horse sobre a vida do Jair Bolsonaro. O Flávio diz que se tratava de um acerto entre particulares e diz que não tinha nada de legal na história, mas ela continua mal explicada,
tanto que está sendo investigada pela Polícia Federal. Bom, gente, tá na cara que essas situações podem ser chamadas de muitas coisas, menos de amizade. Todo mundo que conhece a política de perto sabe que não existe almoço grátis, menos ainda quando quem está pagando a conta tem interesses bilionários no governo. Com o surgimento do caso do Marcola, as duas campanhas passaram a ser assombradas por escândalos de natureza parecida e com potencial para produzir bastante estrago durante a campanha eleitoral. Você, claro, não vai querer perder as novidades desses dois casos. Então fica ligado no meu blog no site do Globo e nos nossos vídeos e não deixa de curtir, comentar e compartilhar os nossos conteúdos nas suas redes sociais. Bom, como você viu aí, ela cutucou, né, também o Flávio Bolsonaro. Foi como eu falei aí no início, né? Seria muito bom se não tivesse essa mancha aí, porque realmente isso aí terminou pegando mal, né? Por mais que seja, não haja, que se comprove que não há nada de ilícito nisso e que o dinheiro realmente foi usado para financiar o filme, porque parece, pelo que há informações aí, que o próprio filme do Lula também foi financiado com o dinheiro do Banco Master, e ele usou, também financiou outros tipos de coisas aí para políticos, né? E então não teria nada de errado nesse caso aí, se realmente o dinheiro foi financiado, foi usado para financiar o filme. Mas é claro que um envolvimento com um cara como o Vorcaro, nesse momento da eleição, não pegou bem para o Flávio Bolsonaro. Ele perdeu muitos pontos aí, né, eleitores que deixaram de acreditar nele aí por conta desse envolvimento, né? Eu não acredito, eu acho que são casos completamente diferentes. E a fala agora do Lauro Jardim, vocês vão ver que mostra bem isso, a malandragem aí do Marcola, né? E vocês vão entender. Pois é, Milton, essa é uma história ruim para a campanha do Lula, uma história que levou o Marcola a ter que deixar a campanha, onde ele era um dos coordenadores, e a divulgar 2 notas oficiais para tentar explicar o que ele está chamando de empréstimo. Só que ele não conseguiu explicar muito, eram notas oficiais, as 2 notas oficiais tinham mais lacunas do que respostas que pudessem ajudar a esclarecer todo esse rolo. As notas que ele divulgou na semana passada deixaram principalmente as seguintes lacunas, Milton. Quando é que a lobista, a Roberta Lutzinger, deu essa grana para o Marcola? Ela deu tudo de uma vez? Quando é que ele devolveu os tais R$249 mil que ele diz ter devolvido? Eu consegui, Milton, apurar algumas pontas dessa história, algumas pontas que ajudam a entender melhor tudo isso, e eu posso dizer que depois do que eu vou dizer aqui, essa história só piora. Vou direto no ponto mais importante. Essa transferência de R$249 mil que o Marcola disse ter feito, ela foi realizada há apenas 4 meses. Já o dinheiro que a lobista repassou ao Marcola, o repasse aconteceu em 2024. O que significa isso? Significa que o Marcola só devolveu o que foi dado a ele depois que a Polícia Federal apreendeu o celular e os computadores da Roberta Lutzinger. Olha a malandragem, né? Depois que já estava apreendido o celular, que o fato ia vir à tona, ele foi correndo lá devolver o dinheiro. Que ocorreu agora em dezembro. Ou seja, ele só devolveu o dinheiro, Milton, quando era uma questão de tempo que a Polícia Federal descobrisse esse rolo, quando ela já ia analisar o conteúdo das mensagens do telefone, quando a Polícia Federal ia analisar o conteúdo das mensagens do telefone da Roberta. Eu apurei também, Milton e Cássia, que a coisa começou assim. Inicialmente, no começo de 2024, a lobista depositou 40 mil na conta corrente do Marcola e, a partir daí, ele mandava boletos de contas a pagar, contas do dia a dia, e ela quitava esses boletos. E eu vou reforçar aqui para o nosso ouvinte. O Marcola era, até semana passada, um dos coordenadores da campanha à reeleição do Lula, e até o fim de julho ele era o chefe de gabinete do Lula. Já a Roberta Lutzinger, ela é investigada pela Polícia Federal no caso das fraudes do INSS, é amiga do filho do presidente, o Lulinha, e era, ou é, não sei ainda, o prestadora de serviços para o careca do INSS. E o que ela queria do Marcola era que ele abrisse as portas de gabinetes importantes do governo para ela. Se abriu, Milton, como abriu, e se isso resultou em algo concreto, é o que a Polícia Federal está investigando nesse momento. Então tem muita coisa ainda para aparecer nessa história, que é muito nebulosa ainda. História bastante nebulosa, mas como você apontou, Laura, o pagamento, então, desse suposto empréstimo pessoal aconteceu 2 anos depois que ele foi feito? Exatamente. Foi 2 anos depois que foi feito e, sobretudo, depois que a Polícia Federal já estava de posse do celular dela, com as trocas de mensagens entre os dois, que revelariam tudo isso. Então, ele só quitou o empréstimo, os 249 mil, no fundo, depois que a polícia já tinha como provar. Bom, pessoal, vocês viram aí, né? O Lauro Jardim estava falando com os 2 jornalistas, o Milton Jung e a Cássia Godoy,
a cara de, vamos falar a verdade, a cara de bosta dos dois, né, de estar ouvindo a notícia, porque esses dois aí são petistas fanáticos, né? E o Lauro Jardim, ele é um cara que é um jornalista que ele vai, eu já percebi que esse cara aí, ele fala, não importa quem seja, ele vai falando, se é do governo, ele fala, se não é do governo, se é da oposição, ele fala de todo mundo. Então, a gente percebe, né, a cara de constrangimento dos jornalistas aí da Rádio CBN, que pertence à Globo, né? Eles ficam desesperados com essas notícias aí. Ai, ai. E esse Marcola era o cara que estava ali junto com o Lula o tempo todo. Ele era chefe de gabinete do Lula. O chefe de gabinete gabinete é o lugar onde o Lula fica trabalhando. E o chefe de gabinete é o cara que está o tempo inteiro junto com o Lula. É quem decide quem vai entrar para falar com o Lula, quem não vai, quem pode, quem não pode, quem o Lula vai atender a ligação, quem não vai. É o cara que manda, cara. É o cara que manda no que vai chegar no Lula. Você imagina esse cara receber dinheiro de uma lobista? É muita malandragem, fala a verdade, vamos ser sinceros, né? E outra coisa, mais uma fofoca aqui, eu vi isso no vídeo do Gustavo Gaia, eu não sei se vocês assistiram, se vocês assistem o Gustavo Gaia, mas eu gosto de assistir o Gustavo Gaia, que ele está sempre trazendo novidades ali. É, ele disse que tem um processo de uma empregada doméstica que trabalhava para essa Roberta Luxinger, e a empregada doméstica afirma que o Lulinha era marido da Roberta Luxinger. Ou seja, ela tratava ele como o marido dela, a empregada, né? Ela achava que ele era marido, porque ele dormia lá junto com a Roberta Luxinger. Quer dizer, então o Lulinha tá mais que enrolado e o Lula vem com essa papo furado. Quem nunca pediu um empréstimo para um amigo? Ah, faça-me um favor, deixa seu comentário, se inscreva no canal e aciona o sininho das notificações para receber novos conteúdos. E é isso daí, pessoal. Vamos votar na direita, pelo amor de Deus, precisamos tirar essa gente do poder o mais rápido possível, que não dá mais, hein? Não dá mais. Valeu, um grande abraço, fiquem com Deus e tudo de bom.